Saudações a todos, queridos e preciosos amigos, irmãos que tomaram contato com esta mensagem. Hoje, dia 2 do mês de setembro do ano de 2020, estamos experimentando a graça de Deus sobre a nossa caminhada. Mas essa graça do Senhor tem se revelado e continuará sempre sendo revelada. Mas, lamentavelmente, nem todos aqueles que se proclamam, que se dizem cristãos, entendem essa misericordiosa graça e, portanto, também nesses tempos difíceis, a indignidade de muitos nos assusta, traz sobre o nosso coração, traz sobre a nossa sociedade temores indescritíveis, Temos ouvido e temos visto aí prisões, temos visto homens e mulheres que se dizem cristãos, que assumem o papel de se autoproclamarem líderes, mas se esquecem absolutamente de negar-se a si mesmo. Esquecem-se de olhar para o Cristo, procurando não olhar para a cruz, mas olhar simplesmente para as benesses, para os benefícios transitórios humanos que decorrem da usurpação do nome do Senhor em benefício próprio. Ora, quando olhamos para a história do cristianismo, nós percebemos que existiram realmente homens e mulheres que aprenderam a negar-se, aprenderam a abrir mão de sua vida no sentido material de bens para dedicar-se completamente à verdade da palavra de Deus. E é claro que um desses grandes homens, o apóstolo Paulo, que tem textos bíblicos que podem nos ensinar muito nesses tempos difíceis. E eu gostaria de meditar com vocês nesta noite sobre a dignidade do Evangelho nos nossos dias e a dignidade ou a indignidade do cristão. A dignidade do Cristo e a indignidade do cristão. Jesus Cristo sempre se mostrou digno daquilo que ele havia recebido. Não mudou, não mexeu absolutamente nenhuma palavra, nenhum acento, nenhum tio daquilo que ele havia recebido de Deus, o Pai. Trazia, através das suas palavras, do seu viver, a revelação perfeita. Mas o cristianismo, com o passar do tempo, pôde adquirir formas difíceis, e estamos chegando aqui 2000 anos após esse evento do Cristo entre nós, com um cristianismo complexo, com uma forma de viver cristã difícil de nós entendermos. Vozes soam por todos os lados, mostrando-nos como é que realmente podemos ser vitoriosos diante do mundo. E ser vitorioso diante do mundo, na visão do Cristo, é negar-se a si mesmo, é não olhar para as circunstâncias, é andar pelos caminhos estreitos. E Paulo, na carta aos Filipenses, lá no capítulo 1, a partir do versículo 27, ele nos traz lições profundas que gostaríamos de trazer para os queridos. E ele diz assim à comunidade lá de Filipos: vivam acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou mesmo estando ausente, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus.
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, a comunidade de Filipos foi construída com bases absolutamente cristãs, de negação plena. E nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16, como é que se deu o início desta comunidade cristã. Paulo, em primeiro lugar, recebe uma visão de Deus para passar a Macedônia. Ir a Filipos, portanto, era um compromisso não do homem Paulo, mas era um compromisso de Deus, que escolheu a vida de Paulo e de Silas para lá estarem. E nós encontramos todo esse referencial no livro de Atos, a partir do capítulo 16, versículo 11 em diante. E é muito interessante que temos nesta comunidade a conversão de pessoas diferentes, pessoas distintas. Em primeiro lugar, Paulo chega em Filipos e quer saber aonde as pessoas se reuniam. E ele diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Ou seja, Paulo é dirigida a esta comunidade e lá encontra uma pessoa, Lídia. E esta mulher, uma negociante de púrpura ou de tinturas para roupa da cor vermelha, ouve e realmente se converte. Ora, essa conversão de Lídia é extraordinária porque, através de Lídia, muitas mulheres também que conviviam com Lídia acabam ouvindo e acabam entendendo o projeto de Deus para a existência humana. E o projeto de Deus para a existência humana é de uma vida correta, de uma vida digna, de uma vida que realmente aos olhos dos seres humanos é complicada, é difícil, é complexa, mas aos olhos de Deus é possível experimentarmos essa existência tranquila, pacífica. Bom, numa dessas caminhadas, quando Paulo dirigia-se, portanto, ao lugar de oração, tem uma outra conversão de uma jovem que adivinha, que era utilizada pelos seus senhores para receber dinheiro em troca de adivinhações. Paulo, então, utilizando-se do poder de Deus a ele concedido, faz com que esta mulher realmente pare, e aqui nos diz, seguindo Paulo, nós clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, já Paulo indignado, estamos falando de dignidade, estamos falando de indignação, certamente, se fosse em nossos dias, esta adivinha seria recebida com palmas por muitos, mas Paulo percebe aqui alguma coisa errada, porque não era pela boca desta mulher que Deus iria se revelar, mas através do Espírito, se revelaria através da vida de Paulo. Então Paulo expulsa o espírito desta mulher, Ora, e ela então acaba de uma maneira ou de outra conhecendo a verdade. Só que isso produz na vida de Paulo um constrangimento. Paulo é recebido, vamos dizer assim, pelos senhores daquela mulher de uma maneira estranha e confusa. Em vez de ficarem felizes, ficam angustiados porque o dinheiro, o vil metal, aquilo que conduzia a vida deles, realmente havia cessado. E a gente tem visto aí muitos utilizando-se de palavras muito parecidas como desta adivinha, conclamando-se a si mesmo como portadores
da revelação de Deus em troca, né, do vil metal que corre entre nós, né, principalmente entre os desesperados que querem saber sobre o amanhã, que querem saber sobre o que pode acontecer, né? Isso produz certamente, né, muito dinheiro para muita gente, né? Paulo, então, e Silas são presos, e aí então acontece o terceiro grande momento deste episódio, que é a conversão, né, dos carcereiros, quando Paulo e Silas cantam, e aí então as portas se abrem de uma forma miraculosa, o carcereiro tenta se matar, e Paulo o acalma, né, em nome do Senhor, e a partir dali então esse carcereiro realmente compreende a vontade do Senhor. Em seguida, os pretores tentam, né, libertar Paulo. Olha, fale para ele ir embora, mas Paulo não aceita, porque é um cidadão romano, e ele constrange os pretores, ou seja, aqueles que são os detentores da lei, a virem até ele, né? Ou seja, eu não quero ser solto de uma maneira indigna, eu quero ser solto de uma maneira digna, porque eu sou romano. Ou seja, Paulo sabia sobre o que era dignidade, né? Ora, um homem digno reconhece as indignidades presentes no seu tempo e age, como nós também, né, que recebemos do Senhor a dignidade do nome de Jesus Cristo, também devemos entender, né? Entendemos, mas não podemos nos deixar levar, né, pela facilidade, porque os caminhos largos estão aí abertos, né, a muitos de nós, e quantas vezes podemos estar tentados, né, verdadeiramente a nos caminharmos, né, por esses caminhos tranquilos. Depois de 3 anos, então, ou passado um tempo, Paulo preso novamente, né, preso várias vezes, ele resolve escrever, né, para essa comunidade de Filipos e nos traz, né, essa bonita orientação, né, esse extraordinário que nós estamos, né, refletindo. E Paulo diz aqui, né, convidando os cristãos lá de Filipe a experimentarem, não uma vida qualquer, não uma vida comum, mas a experimentarem a dignidade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, para que, independente de qualquer circunstância, Paulo estando presente ou não, né, a comunidade de Corinto, ou a comunidade de Filipos, melhor dizendo, né, viveria de uma forma digna. E esse é um grande desafio para nós, né, nesses tempos onde estamos afastados uns dos outros, né, independente de qualquer circunstância. É a dignidade da palavra de Deus que deve, né, nos conduzir, que deve nos motivar. Não a dignidade, né, da igreja, não a dignidade desses pregadores humanos que aí estão, né, porque nós, lamentavelmente, na história da igreja, podemos perceber vários deslizes, né? A igreja foi utilizada, né, durante muito tempo pelo Estado, né, pelo poder, para justificar mazelas, para justificar realmente desmandos, né? Até mesmo, né, no período da Revolução Industrial, os grandes industriais protestantes, né, anglicanos, né, da Inglaterra, utilizavam-se da palavra de Deus para manipular os pequenos, né, manipular os humildes, manipular os pobres, utilizando-se, né, de textos, né, aqueles que não trabalham, não comam, não são dignos da comida, né, ou seja, como se a palavra de Deus os autorizasse, né, a utilizar-se daquelas pequenas vidas para benefício próprio, né? Portanto, meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, nós precisamos olhar atentamente e constantemente para nós não nos deixarmos, tá certo? Desviar por caminho nenhum. Indo ver-vos ou não, eu ouça, eu saiba que vocês estão firmes, né? Estão realmente convictos em um só Espírito, né? Significando aqui a busca da unidade, não a busca
da unidade baseada nas convenções humanas, na religiosidade humana, mas baseadas únicas e exclusivamente na verdade revelada por Cristo Jesus, né? De que a vida ela tem uma relação, né, com Deus, mas também tem uma relação com o nosso semelhante, com o próximo e principalmente com aquele que necessita, com aquele que precisa da nossa presença, né? A fé cristã, portanto, né, apela para que devemos, acima de tudo, procurar o reino de Deus, buscar a perfeição divina, a perfeição revelada a nós através, né, do Senhor Jesus Cristo. Esse é o caminho, não há outro, né? O caminho que nos conduz à fé, ele pode ser estranho, né, ao mundo, aos valores presentes que estão, né, na nossa sociedade. E é por isso que devemos, acima de tudo, aprender a nos negarmos a nós mesmos. É fundamental, é prioritário não nos deixarmos encantar, né, pelas palavras humanas. Mas como nos negarmos? Esse é o caminho difícil. Sabemos que há necessidade, mas como podemos nos negar se somos convidados constantemente, né, ao sucesso pleno, né, a uma vida humana vitoriosa? Somos convidados à arrogância de superioridade sobre o próximo, somos convidados, né, realmente a acreditarmos que somos realmente superiores ao outro. O cristianismo verdadeiro, ele é realista, gente. Ele é realmente algo que deve nutrir a nossa vida. A consciência cristã enxerga, como Paulo enxergava, todas as dificuldades, né, que se encontram na busca pelo caminho perfeito, mas tendo consciência, sabendo que o reino de Deus, o reino dos céus, né, anunciado e proclamado, deve ser buscado muitas vezes à força, ou seja, forçarmos-nos, né, não nos deixarmos cativar pelas facilidades. O verdadeiro cristianismo fundamental quer que nós ajamos do nosso interior para o exterior, ou seja, não nos deixarmos cativar pelo exterior, que muitas vezes só mostra arrogância, só mostra bens materiais, né? Não se pode obter, creiam nisso, através de um caminho externo, imposto, né, pela facilidade, né, a vida perfeita. Não conseguiremos nunca, né? O novo nascimento deve começar, né, no nosso interior, e ele é indispensável, como foi para essas três pessoas que se encontraram com Paulo, como foi para a comunidade, né, de Filipos, que manteve-se digna, mesmo não tendo à frente uma liderança forte, mas eles tinham a palavra de Deus, né? Portanto, não é a liderança humana, é a liderança da palavra de Deus, é a dignidade da revelação bíblica através do Espírito Santo, né? Portanto, né, nós não podemos criar bons cristãos ou uma sociedade cristã perfeita através de falcatruas, né, como estão existindo, como mentiras deslavadas, né, que são divulgadas constantemente. Uma mudança real, efetiva, na alma dos indivíduos e dos povos é necessário, é fundamental, é básico, né, a realização, portanto, na vida, né, da busca pelo aperfeiçoamento cristão, a que somos constantemente convidados, é uma tarefa difícil, constante e infinita, mas não impossível. Para nós, nessas atuais circunstâncias que estamos vivendo, aparentemente beira a impossibilidade, mas se forçarmos, se lutarmos com as forças que o Senhor nos dá constantemente a cada novo amanhecer, poderemos perceber, sim, né, que somos dignos do Evangelho,
do Senhor Jesus Cristo. E sermos dignos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo significará, muitas vezes, nadarmos contra a corrente da atual sociedade, sabendo que o que nos aguarda, que nos espera, não são apenas bens materiais neste tempo presente, ainda que o Senhor os queira conceder a nós, mas Ele não nos concederá se não perceber em cada um de nós a dignidade do compromisso com o reino de Deus, a dignidade com o compromisso da verdade, a dignidade com o compromisso com o nosso semelhante necessitado. Queridos amigos, queridos irmãos da IPI, do Jardim Bonança ou de qualquer outro lugar, que as palavras aqui de Paulo, a comunidade de Filipos, caia aqui em nosso coração. Vivam, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Esse vale a pena. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, e que possamos refletir constantemente, sobre a dignidade da vida cristã e a indignidade, muitas vezes, que está sendo proposta pelas igrejas, pelo cristianismo falso presente em nossos dias. Opte sempre, não abra mão de realmente lutar pela verdade, pela dignidade revelada em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Minha oração é para que você seja abençoado e seja feliz, em nome de Jesus. Amém.